Prezados irmãos e irmãs, chegamos ao dia de Pentecostes, né? E a grande novidade dessa realidade de Pentecostes é a seguinte, né? Cristo realizou a sua atividade aqui na terra e com a sua ascensão ao céu, ao final dos 40 dias após a sua ressurreição, ele então subiu ao céu e deste modo, era necessário então que nós entrássemos em comunhão com a vida trinitária. Ora, essa vida trinitária, que São Pedro inclusive vai falar na sua carta como participação na natureza divina de nossa parte por ocasião do batismo, ela só se poderia dar através da participação, logicamente, do Espírito Santo nessa interação que ele passa a fazer em nós com a vida batismal. E o tempo mais oportuno, então, para que o Espírito Santo pudesse ser enviado e, consequentemente, a sua descida, né, sobre os apóstolos, sobre Nossa Senhora reunida com os apóstolos no cenáculo de Jerusalém, deveria se dar exatamente após o período da ascensão. Ora, é muito importante nós entendermos que o Espírito Santo, ele é aquele que moveu toda a história sagrada do Antigo Testamento, como nós dizemos no próprio credo, né? Ele que falou pelos profetas. E deste modo, é muito importante que nós entendamos que somente é possível verdadeiramente participar dessa vida trinitária com a descida do Espírito Santo sobre nós, né? Ele, o Espírito Divino, tornando-se, por assim dizer, como nós rezamos também na sequência de Pentecostes, o nosso hóspede, o hóspede da nossa alma. Ora, meus prezados irmãos, essa vida trinitária em nós que nos faz então mergulhar na vida do próprio Deus. O próprio São Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, ele vai dizer o seguinte: todos nós, porém, com o rosto descoberto, contemplamos e refletimos a glória do Senhor, e assim seremos transformados à sua imagem pelo seu Espírito, pois o Senhor é Espírito. Nós sabemos muito bem que a encarnação do Verbo revelou-nos duas realidades em Deus, né, inicialmente, e depois haveria também de revelar uma terceira realidade, que é essa realidade trinitária. Então, o Verbo encarnado nos ensina que há um Pai e que Ele é o Filho. E exatamente já preparando o coração dos seus discípulos para a sua volta para junto do Pai, ele vai dizer, então, no Evangelho de São João, no capítulo 16, versículo 7, é bom para vós que eu volte para os céus, né? E ele falava isso exatamente porque tinha chegado, por assim dizer, o tempo do Espírito Santo vir sobre os apóstolos. Um outro aspecto também que devemos levar em consideração é o fato de que esse Espírito Santo que passa pelo batismo a habitar em nossa alma, que também nos dá a condição, né, de nos tornarmos filhos adotivos de Deus, né? De fato, esse Espírito Santo que passa a habitar em nossa alma no dia do batismo, que nos faz então ter esta condição de filho adotivo e nos dá também essa possibilidade de chamar a Deus de Abba, ó Pai, né? Nós sabemos muito bem que nosso Senhor Jesus Cristo,
com a sua ascensão ao céu, ele preparava então o coração dos seus discípulos no sentido de fazer com que esses discípulos entendessem que seria exatamente o Espírito Santo que haveria de animá-los a partir de então, uma vez que não contariam mais com a presença do seu mestre, né? Então, se fazia necessário então que o Espírito Santo fosse esse que viria em auxílio dos discípulos, para que, deste modo, eles, fortalecidos por esse Espírito Santo, né, o Espírito de Cristo, pudessem dar continuidade ao anúncio do Evangelho. No próprio capítulo 14 do Evangelho de São Mateus, Nosso Senhor, ele vai dizer umas palavras que devem chamar a nossa atenção, porque a indicação que Nosso Senhor Jesus Cristo faz a respeito do Espírito Santo é exatamente de uma realidade que é esse Espírito que não somente vai clarear todos os ensinamentos de Nosso Senhor Jesus Cristo, mas é esse Espírito também que vai conduzir os discípulos de Nosso Senhor à plena verdade, né? Então ele vai dizer ele assim no capítulo 14 e versículo 16 a 17: Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco, o Espírito da verdade. E no capítulo 16, Nosso Senhor vai dizer o seguinte: Ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu. Então vejam, essa realidade do dom do Espírito que vem sobre os apóstolos, que vem sobre a igreja, que vai fazer com que essa nova realidade, né, da presença desse hóspede da alma em nós, por ocasião do batismo que nós recebemos na igreja, que vai fazer-nos então esses participantes e anunciadores do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, hoje, solenidade de Pentecostes, é muito bom e importante que nós pensemos exatamente nessa dimensão da igreja, né? A igreja, ela é animada pelo Espírito Santo, exatamente porque é o Espírito Santo que é a sua alma, né? Então, é o Espírito Santo quem vai conduzindo e iluminando as mentes dos pastores da igreja ao longo dos séculos, para que esses possam, então, ter condição de manter a sã doutrina, né, e levar a cabo aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo imputou à responsabilidade dos pastores da igreja, que é de pregar o Evangelho a toda criatura. Aquilo que nós vemos hoje na leitura dos Atos dos Apóstolos, por ocasião do acontecimento de Pentecostes, é exatamente esse espírito de destemor que desperta no coração dos apóstolos essa necessidade de proclamar a todos, né, essa realidade da presença do ressuscitado na igreja. Então, que possa então esse Espírito Santo conduzir-nos também, né, de forma intrépida, né, incansável, na proclamação do Evangelho, onde quer que nós nos encontremos, na condição de discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.